a realidade de por que ele precisa percorrer 1.500 quilômetros é pura estratégia política buscada por Pedro Sánchez. E esse é o verdadeiro sentido dessa jogada que volta a colocar Pedro Sánchez em destaque nas câmeras do país como presidente salvador do mundo. O rei das organizações não governamentais, o que mais ajuda os necessitados. Ou seja, o fato de eu ter feito isso colocou Begônia Gomes em seu devido lugar. Agora todo mundo vê que Begônia Gomes não é onipotente, que o Partido Socialista não controla todos os juízes. Ou seja, é um ponto positivo para a justiça espanhola, para todos os espanhóis de bem, para que não tenhamos medo e mesmo que sejamos levados aos tribunais, se fizermos a coisa certa, vencemos. Fico feliz com essa mudança de opinião de Abascal, porque há 4 meses ele falava que o sistema eleitoral espanhol era um dos mais seguros do mundo. Ele dizia isso há apenas 4 meses, não é? Então, bom, esse é o trabalho não só nosso, mas seu também, Alberto, e de todos os canais do YouTube e, bom, colaboradores e debatedores que estão denunciando essa questão. A única diferença é que nós denunciamos com provas e, evidentemente, dentro dessas provas, dentro dessa fraude multifatorial, que significa influenciar de maneira maliciosa em uma eleição, existem muitos fatores. Você veio atrás de mim, então eu também vou atrás de você. E no final, acabo em uma luta em que percebo que eu sou a pequena e eles são os grandes, tá? Mesmo assim, vocês não vão me calar, porque não vão me calar e eu vou continuar defendendo esse setor, porque há muitas mulheres e homens que trabalham e dependem disso. Então vocês não vão me calar. Na verdade, isso só vai me irritar e talvez trazer mais surpresas. Vou confessar algo aos meus confidenciais. Já me ligaram várias vezes para me contratar para a Venezuela. Me digam se eu, venezuelana há 27 anos sem voltar à minha terra, me perdoem. Não gostaria de estar nos palcos onde cresci, onde me tornei artista, onde construí minha linda carreira de novelas, de shows nacionais e internacionais. Claro que sim, mas sabem de uma coisa? Eu não me vendo à tirania. Por nada nesse mundo eu me vendo à tirania, porque eu tenho algo que talvez não seja importante para o mundo, mas para mim é, que é a dignidade, querido Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos. E aí, confidenciais, como vocês estão? Quantas mentiras vamos descobrindo dia após dia neste espaço, hein? Que poucas verdades a maioria da classe política no mundo fala. Mas tudo bem, é para isso que estamos aqui, para colocar as decisões sob a lupa e analisá-las. E para explicar o que outros não contam. Hipóteses, sim, mas que acabam se tornando certezas com o tempo. Obrigado pela confiança, por estar aí, pela força, por se inscrever, por dar likes. Obrigado por nos procurar, mesmo que não divulguem isso para você. Somos uma legião de confidenciais livres que pensamos o que queremos, e isso hoje em dia é muito valorizado. Olhem o navio do Antavírus que está indo para as Canárias com 14 espanhóis, com passageiros com sintomas, com, infelizmente, falecidos. Além da questão médica, ninguém se pergunta por que tem que ir para as Canárias? Ele está em Cabo Verde, a 1.500 quilômetros. Há doentes, alguns em estado grave, e preferem ficar 3 dias, 3, talvez 4, em alto mar, antes de desembarcar, pegar um avião medicalizado e transportar pacientes onde for, ou até mesmo colocar aqueles que não têm sintomas em uma quarentena mais confortável do que a de um navio à deriva em alto mar. Ninguém questiona por que isso não acontece? Vamos tentar explicar isso hoje. E analisamos com especialistas, e eles apontam para o que vamos contar aqui com exclusividade. Para começar, aquele barco, para chegar às Canárias, precisa cruzar Senegal, Mauritânia, Gâmbia, Guiné, Bissau. Quando tem o aeroporto internacional de Praia, em Cabo Verde, bem ao lado do barco,
É possível que demorem até 4 dias antes de chegar a Tenerife, que é o destino acordado pela Organização Mundial da Saúde, pela União Europeia e pelo governo da Espanha. Quando perguntam a Sanches por que as Canárias como destino, ele diz que é preciso defender o direito internacional e o espírito humanitário. Nós que conhecemos e sofremos com Sanches, sabemos que ele não tem nenhum pingo de nenhuma das duas coisas. Aqui vocês o veem em uma reunião de emergência, sendo ele o protagonista, com a ministra da Saúde, Mônica Garcia, que tem um cargo na OMS, e de costas, eles o colocam de costas já para que não o vejamos. Fernando Simon, responsável por inúmeros contágios, por ter feito tudo tão mal no ano de 2020. Esses são os que vão nos salvar. Olhem, o navio vai chegar às Canárias em 3, 4 dias e o presidente das Canárias também não sabe por quê. E quando pede explicações, não dão a ele. Digo a ele que preciso de informações sobre o estado do paciente, pois liberar um recurso extraordinário exige dados médicos. Uma conversa não era suficiente para mim. E por outro lado, se não havia risco à saúde dos 2 passageiros, por que a evacuação não era feita pelo Aeroporto Internacional de Praia? Por que esses passageiros precisavam passar 3 dias até as Canárias para fazer algo que já poderia ser feito agora? E aí ele não soube me responder a nenhuma das 2 questões. A realidade de por que tem que percorrer 1.500 quilômetros é pura estratégia política buscada por Pedro Sanches. Eu conto para vocês, em 2025, há 1 ano, Donald Trump ordenou parar de pagar à Organização Mundial da Saúde 278 milhões, que disse basta, que não voltariam mais para essa organização. O impacto para a OMS foi brutal. E, entre outros, Pedro Sanches saiu em defesa da organização. No ano de 23, a Espanha, o governo espanhol dava à OMS cerca de 9 ou 10 milhões de euros. Todo ano era igual. Bem, quando Donald Trump para de ajudar, a Espanha aparece e multiplica o valor por 20. 60 milhões de euros foram dados a essa organização no ano passado. Isso fez com que a Espanha voltasse a estar presente no Conselho Executivo da OMS. E aí colocou a Mônica Garcia, a meme, a mãe médica, vocês já sabem. Em Madrid, nós a conhecemos perfeitamente bem. E Isabel Díaz Ayuso tem sofrido com ela durante anos. Por isso, na cúpula da Organização das Nações Unidas, que foi realizada em Sevilha há alguns meses, Sanches apresentou com grande alarde um plano para a reforma do ecossistema sanitário mundial. Parecia médico, parecia um especialista em saúde, chegou até a assinar um tratado de pandemias com a OMS. Ele, que foi presidente no país que pior lidou com a de 2020 e que teve mais mortes. Muitos profissionais de saúde por não terem equipamentos de proteção. Senhores, a Organização Mundial da Saúde e a União Europeia sugeriram as Canárias, porque Sanches sugeriu as Canárias para eles. E porque em Cabo Verde eles não querem vê-los, não querem ajudar os doentes daquele navio. Eles procuravam uma ilha para limitar a possível propagação desse antavírus, no caso hipotético de que ele se espalhe. Sempre sobra para as Canárias. Quando veio o bichinho em 2020, onde começou o primeiro caso em toda a Europa, na ilha de La Gomera, o que os canários fizeram para serem tratados tão mal, para serem moeda de troca? Olhem, quando Pedro Sanches fica obcecado com alguma coisa, ele compra, não com o dinheiro dele, com o de vocês. Supostamente ele já fez isso para alcançar a presidência da Internacional Socialista. De acordo com nossas informações confidenciais, ele quer ser o próximo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. E esse é o verdadeiro sentido dessa jogada que faz com que Sanches volte a ser o foco das câmeras do país e do presidente salvador do mundo.
o rei das ONGs, aquele que mais ajuda os necessitados. Claro, em troca você me dá um cargo que vai ser muito bom para ele, porque o atual diretor-geral da OMS deixa o cargo em agosto de 2027 e ele quer ser o escolhido. Daí os presentes para países africanos e para países do mundo todo. Daí os milhões que, através da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, está distribuindo. Daí ele fazer com que um navio com pessoas doentes percorra 1.500 quilômetros para conseguir o cargo. O cargo de diretor-geral da OMS é de 5 anos, prorrogáveis por mais 5. Nada agradaria mais a Sanches do que passar 5 ou 10 anos longe da Espanha, fingindo ser o benfeitor do mundo, comprando e vendendo vacinas com Bill Gates e outras farmacêuticas. Seria o homem mais feliz do planeta. Mais uma vez, amigos, o presidente do governo que chegou ao poder de forma ilícita, trapaceando até mesmo na urna do seu próprio partido, volta a mentir para alcançar um objetivo, um propósito para si mesmo que vocês acabarão pagando. Ânimo e força para as Ilhas Canárias, que vão ser mais uma vez usadas, manipuladas por um propósito puramente político. Sejam bem-vindos, investigamos. Senhores, isso foi notícia na Espanha, até mesmo fora da Espanha. A esquerda criticou duramente, criticou a sentença judicial como costumam fazer em todos os seus meios de comunicação. Mas se você assistir ao vídeo do que disse Pilar Baselga na Distrito TV e o que diz a sentença, fica claro que essa escritora e comunicadora já esteve aqui várias vezes. Tenha sido absolvida de um crime de injúria. A primeira coisa que chama a atenção é que Begônia Gomes, esposa de Sanches, ou assiste ao distrito, ou alguém explica isso a ela e decide processar pedindo 20 mil euros uma mulher, uma comunicadora que trabalha em uma pequena emissora de televisão e, na minha opinião, comete um exagero ou uma sátira mal interpretada de chamá-lo de begônio, uma palavra com a qual eu nunca brinquei, porque acredito que devemos acusá-los por seus atos, não por questões pessoais. Mas tudo bem, a gente pode ter o direito de cometer um erro, eu também cometo. Ele foi absolvido. A juíza do Juizado Penal número 22 de Madrid, porque ela diz que o termo não é injurioso por si só, que é uma piada, que faz parte do humor, que diz a sentença. Talvez as expressões utilizadas possam ter sido humilhantes, depreciativas e injuriosas, mas não atingem relevância penal suficiente para justificar uma condenação. Não posso concordar mais com o que ela diz, palavra por palavra. Pilar Baselga, seja bem-vinda, como você está? Bem, muito feliz, devo dizer, muito feliz, porque foi, como você mesma disse, não foi muito feliz. Na verdade, eu disse isso várias vezes durante o julgamento oral, que, na verdade, eu não tenho orgulho do que eu disse. Foi uma improvisação, tenho que dizer que Eurico Campano me levou a isso precisa ser dito. Eu estava falando sobre o crime eleitoral, que é um tema super importante para mim, e ele me obrigou, de certa forma, a falar de outra coisa. Eu não tinha preparado isso e improvisei. Conheço Eurico Campano há anos, ele não obriga ninguém a dizer o que não quer dizer, ou seja... Eu pedi permissão para ele, falei, o que você acha da gente fazer um comentário sobre isso? Depois ele disse, como está na gravação, ele fala, isso eu também já contei, não tem nada de novo nisso. E isso é, bom, eu acho que tem duas coisas que foram muito importantes. Uma, bom, eu reconheço que é algo infeliz e que não tem nenhum interesse em dizer isso. Outras coisas que eu disse são interessantes, mas já estão publicadas. E o que me indignava naquele momento, estamos falando de 2022, agora todo mundo já sabe que essa senhora está envolvida em várias coisas, está prestes a ser processada, né? Então, isso não é nenhuma novidade, mas em 2022 era uma novidade.
Então, eu estava muito indignada porque desde junho tinham publicado no Periodista Digital muitas coisas relacionadas com o Instituto da África, como se chamava? Africa Center. Africa Center, coisas sobre o Pegasus, histórias estranhas, com mais furos e tudo isso, e parecia que nada tinha acontecido e que ninguém tinha dito nada. E estamos falando da esposa do presidente do governo. Então, essa parte me parecia extremamente desagradável. E eu achava muito desagradável que ninguém comentasse sobre isso. Quer dizer, eu estava adiantada. Se eu tivesse dito isso em 24, nada teria acontecido. Mas olha, em 22 aconteceu que eles estavam super empoderados. Quer dizer, essa senhora achava que ia poder me esmagar ou a qualquer um que ousasse dizer qualquer coisa. Mas o que eu gosto em você é que você pediu desculpas, que reconheceu que foi infeliz no que disse. A Distrito TV tirou essa parte do programa para evitar maiores problemas. Agora, você esperava uma sentença absolutória? Porque eu tinha certeza de que você seria condenada. Olha, eu te digo, eu saí muito feliz, porque primeiro ela não estava lá. Então eu pensei a mesma coisa que a juíza pensou, ela disse, olha, você está reclamando graves ofensas à honra, ou seja, um dano terrível, injúrias, calúnias. Ao entrar na sala, eram 2 anos de prisão e 100 mil euros. Quando saímos da audiência oral, já eram só 20 mil e já não tinha mais prisão. Mas quando eu entrei lá, eu disse, meu Deus, que absurdo, né? Então ela não veio, e aí a juíza disse, devo pensar, se isso não te incomoda tanto, você não estaria aqui lutando e defendendo sua honra. Além disso, como diz muito bem a sentença, que eu adorei, há toda uma descrição sobre o que é a honra. Você viu, né? Em que consiste a honra? A honra é a boa fama e a boa reputação. E claro, em 2022, talvez eu já pudesse alegar ter boa fama e reputação, mas em 2026, quando ela for processada por 4 crimes e pedirem 20 anos de prisão, quero ver como você defende isso sem nem aparecer. E depois outro dado muito importante, ou seja, o fato de que ela não veio, o fato de que o advogado dela, na verdade, não era bom. Eu digo, mas ela é esposa do primeiro-ministro da Espanha e olha, meu advogado era melhor que o dela. E depois o cúmulo dos cúmulos, o famoso perito. Bom, eu tinha o melhor, eu tinha o Gabriel Araújo, que é o melhor. Então, Gabriel estava perfeito, ou seja, ele é realmente um perito judicial. E acontece que o perito da Begonha Gomes era um rapaz, porque era um rapaz bem jovem. Parecia que tinha saído da taverna do Pablo Iglesias assim, com jeans meio rasgados, sujos, tênis, sem fazer a barba, sem pentear o cabelo, carregava uns papéis todos sujos, ou seja, um impresentável. E ainda por cima, como meus advogados, tanto os do Jesus Ángel Rojo quanto os meus, faziam perguntas para ele. Ele não sabia responder, se enrolava, se atrapalhava e no final reconheceu que não era uma perícia, que era um rascunho. Meu Deus do céu. Então, a esposa do presidente do governo não é capaz de pagar para ele. Quando meu advogado José Luiz Escobar, que recomendo, perguntou para ela, excelente advogado? Ele pergunta, mas quem pagou a perícia, o laudo pericial, dona Begonha Gomes? E ela disse, não, foi o Partido Socialista. Então, aí já ficou claro que não era um assunto pessoal de Begonha Gomes, mas sim um assunto do partido, que era um advogado do partido, um perito do partido, e Begonha Gomes não tem nada a ver com isso. Então, aqui estamos como estamos. Estamos declarando... Isso é muito importante porque o partido é financiado com dinheiro público e esse dinheiro público do Partido Socialista Operário Espanhol, pelo que você me conta, é quem acaba defendendo Begonha Gomes, que não ocupa cargo no partido nem cargo público institucional. É bastante grave. Entendo que isso deve ser feito de forma geral, ou seja, talvez eles entrem com 20 ações por mês e veem qual dá certo e qual não, e você fazia parte dessa operação. Vão recorrer? Disseram algo para você? Não sei, porque acabou de sair, saiu na segunda-feira, eu recebi, quer dizer, todo mundo teve acesso na segunda-feira, menos eu, que era interessada, e só me deram na terça. Bom, eu fiquei sabendo pelo Gabriel, então... Acho que não é conveniente para eles. Acho que não convém para eles porque passaram vergonha. Um total ridículo. Não faz sentido pedir 2 anos de prisão e no fim isso pode acontecer, mas para mim parece meio ridículo, não é?
Você está pedindo 2 anos de prisão e no final se contenta com 20 mil. Ou seja, em algumas horas de julgamento, a honra da sua cliente passa de 100 mil para 20 mil, uma redução de 80% da sua honra. Pois é, na verdade, hoje estamos em promoção, a honra da senhora Gomes está em liquidação. Então... Aqui tem alguma coisa? Acima de tudo, desculpa, quero dizer que isso é muito importante, porque eles queriam um bode expiatório. Isso é muito importante porque eles também podem ir atrás de você, podem ir atrás de várias pessoas que dizem uma frase, uma palavra, algo que os incomoda e eles vão atrás dessas pessoas. E eu tenho certeza de que eles estavam esperando, como você, eles estavam esperando, mas por outros motivos, estavam esperando uma condenação, nem que fosse só em dinheiro, uma multa pelo menos. Sim, sim. E ao ter a absolvição total, e além disso não tenho que pagar nem as custas, porque isso é outra coisa que eu como juíza, quando saí dali pensei, eu não sou juíza, mas se eu vejo que estão utilizando a justiça espanhola, tribunais, aquecimento, secretários, papel, impressora, toda essa equipe trabalhando. O Partido Socialista está em campanha, mas isso não pode ser. O sistema judicial não serve a partidos nem a disputas pessoais. Eu acho isso muito errado. O que acontece é que você já estava na mira. Para toda a mídia de esquerda, você não é escritora, e sim agitadora, conspiracionista. Eles sempre falaram mal de você quando puderam. Só faltava para eles essa absolvição. Agora você é alvo prioritário, tome cuidado. Claro. Sabe, eu acho, veja só, quando recebi essa denúncia, não consegui acreditar. Por quê? Foi um programa de quase 2 horas, onde eu falo por 1 minuto e meio, que você tem que assistir a um programa de Eurico Campano, que também não tinha entre 1.500 e 4.000 visualizações em seus vídeos, e justo vão assistir isso. Aí tem alguma coisa. Então, eu acho que estão me usando. É isso que eu acho. Eles estão procurando uma forma de me prejudicar. Porque como eu revelei a fraude eleitoral, e isso eles não me perdoam. Eu sou quem revelou a fraude eleitoral. Pedro Sánchez tornou-se secretário do partido por uma grande fraude eleitoral aceita por todos, e depois chegou 2 vezes à Moncloa com mais fraudes, vai ficar na Moncloa com mais fraude eleitoral. Nem o Partido Popular nem o Vox fazem nada. E continuo incomodando sempre. Vou seguir assim. Porque me parece... Em 1 ano você conseguiu que um juiz... Por isso, por não fazer bem o seu trabalho na Junta Eleitoral Central, peça demissão e a esposa do presidente perca um processo em 1 ano. Não é a Junta Eleitoral, e sim a Junta Eleitoral Provincial de Segóvia. Cada vez que há uma apuração geral, é organizada uma Junta Eleitoral Provincial e o presidente dessa Junta Eleitoral, que são os que têm que dar a ordem para somar as atas e não fazem isso, é um magistrado, o chefe desse Tribunal Provincial. O líder da audiência provincial, Ignácio Pando, precisou renunciar, porque eu o filmei e ele me disse com a própria boca, não pretendo somar as atas. E eu disse para ele, mas isso é a lei. Então ele disse, então me denuncie. Eu falei, isso já está somado. Não, a soma foi feita pela Indra, não vale. Isso é para resultados provisórios. Agora, o senhor deve somar todas as atas. Ele só precisava somar 160, não 7.000 como em Madrid. Só isso, mas ele não quis. E olha que eles ganham uns 4.000 euros para fazer isso e não fazem. Não me parece... Sabe se isso é comum, que é o que a gente acha em todas as juntas eleitorais? Que nenhum magistrado soma as atas e se confia na presunção da Indra? Exatamente. Ou seja, tem resultados provisórios que foram feitos às escondidas de todos em um computador que podem perfeitamente programar o computador para dizer o que quiserem. Por exemplo, em uma mesa, há 430 votos entre todos esses pequenos partidos que não vão a lugar nenhum, tipo Pacma, os aposentados de Cuenca e essas coisas. Bom, então todos esses a gente coloca e passa para o partido que queremos que ganhe. E assim, com 3 aqui, 5 ali, se em cada ata de mesa você passa todos esses restos, no final você tem mais um deputado. Então, bem, 10 deputados a mais, 20 deputados a mais do que você teria, te dão uma maioria absoluta. Isso é muito grave. É mesmo, é mesmo. E o mais grave é que só você denunciou e só você conseguiu que um magistrado tivesse que reconhecer seu erro e abandonar sua carreira judicial. Bom, não se meta em mais confusão, Pilar. Você vai me fazer esse favor? Vamos.
Eu sei que você é muito travessa e às vezes você e eu tiramos essa conclusão, mas não se meta em mais encrenca porque queremos você na trincheira, não em nenhum outro lugar, tudo bem? Não tem como criar empatia diante do planeta, entende? Ou seja, o fato de eu ter feito isso colocou Begônia Gomes em seu lugar. Agora todo mundo vê que Begônia Gomes não é onipotente, que o Partido Socialista não controla todos os juízes. Ou seja, é um ponto positivo para a justiça espanhola, para todos os espanhóis de bem, para que não tenhamos medo e mesmo que sejamos levados aos tribunais, se fizermos a coisa certa, vencemos. Por isso, essa absolvição é importante para que as pessoas não tenham medo. Então, não venha me assustar. Não venha me assustar. Eu não tenho medo. Minha Nossa Senhora. Porque eu não tenho nada a perder, estou te dizendo. Eu não tenho nada a perder. Eu não tenho dinheiro, sou insolvente, mesmo que tivessem me pedido 200 mil euros de multa, eu não poderia pagar. Se algum dia eu for para a cadeia, bem, há muito trabalho nas prisões. Eu vou dar aula, vou educar as pessoas que estão lá, vou dar aulas de história, de geografia, de língua, de inglês, de francês, de música, do que for, e vou me divertir muito. Vou ter tempo para escrever um livro, pois trabalho tanto que não sobra tempo. Ir para a cadeia seria bom para mim, como Antônio Escotado, lembra? Que colocaram ele na cadeia e ele disse: foi ótimo para mim porque pude escrever o livro que eu não teria conseguido escrever se não fosse assim. Bom, não dê ideias para eles, não dê ideias porque eles estão... Que não, estou falando sério, que nessa altura da vida, passar 1 ou 2 anos na cadeia não me importa nada, tem muito trabalho lá dentro, muito mesmo. Que figura! Bom, parabéns por essa vitória judicial sem precedentes e me escuta, Prudência. Certo? Vamos lá. Um beijo. Tchau, obrigada, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem, a amiga Pilar Baselga, que ganhou o processo contra Begônia Gomes, comentava que, em parte, o sucesso se deve ao perito que ela contratou, que é nosso amigo, nosso querido Gabriel Araújo. Como você está? Parabéns. Tudo bem? Obrigado, Albert. Abraço aos confidenciais. Parabéns. Parecia difícil e no final me parece uma sentença muito justa. Quando você lê e a juíza explica, é perfeita. Sim, de fato, né? Eu acho que do ponto de vista jurídico é irrecorrível e digo isso em toda a extensão da palavra, porque por mais que se apresente recurso de apelação, em segunda instância, a jurisprudência diz que não se pode condenar ou revogar uma absolvição. Então, por mais que recorram da sentença, não vai dar em nada. Mas quero te contar algo muito importante que não está sendo falado sobre essa sentença, Albert. Me conta. Eu especificamente reparei nisso, porque justamente está no parágrafo acima, no qual a juíza menciona meu nome e menciona meu relatório, no qual diz que se refere ao perito apresentado pela acusação por Begônia Gomes, que diz que está pago pelo PSOE, pelo gabinete técnico, o PSOE. Nós conversamos sobre isso. Isso é muito grave. Conversamos sobre isso. É gravíssimo. Ou seja, o PSOE com dinheiro público paga as confusões de Begônia Gomes, que não tem cargo no PSOE. Alguém pode me explicar isso? E além disso, é uma fraude à lei. Porque não é possível que um partido político possa entrar no processo sem estar formalmente constituído nele, porque isso é uma forma de um partido político exercer influência. Em um julgamento que não tem nada a ver, no qual não foi citado e em que o PSOE não tinha nenhum papel. E isso é muito grave. Sim. Pois, parabéns, porque no final das contas há juízes muito bons neste país, muito honrados e que não se deixam influenciar. Isso sim, eles ficam na instrução. Raramente chegam ao topo, no topo chegam outros. Permitam-me cumprimentar um furacão venezuelano. Azabashi, seja bem-vinda. Olá, guerreiros de luz, amantes da liberdade, um beijo aos confidenciais Gabriel e Albert. Obrigada, meu amor, por sempre me convidar ao seu programa. Olá, Azabashi. Ei, eu vi o narcoterrorista, o participante do narcoterrorismo, Jorge Rodrigues, falso presidente da Assembleia da Venezuela, enviando uma mensagem para aqueles que, como você, são venezuelanos que tiveram que fugir do país. 10 milhões, como Azabashi. Ouça a mensagem que é direcionada a pessoas como você. E se houver um venezuelano no exterior ou uma venezuelana no exterior?
que guarda em seu coração algum ressentimento, dizemos a ele: supere isso, nos perdoe e venha. Você sempre estará melhor na sua terra. Você sempre estará melhor com os seus. Você sempre estará melhor entre irmãos. Tá, sim. Entre irmãos e irmãs torturadores. O que é isso de supera isso? O quê? O quê? O quê? Como você lida com isso? Bom, que Deus os perdoe. Eu não. Olha, isso é condenável. Estamos falando de um regime que violou os direitos humanos, cometeu crimes contra a humanidade, execuções extrajudiciais. Aqui estamos falando de um regime criminoso que submeteu uma população durante 27 anos. Esse negócio de abraçar os seus. Olha, esse regime me tirou família, país, carreira, e eu sou só mais uma, entre mais de 10 milhões de venezuelanos em deslocamento forçado, que é crime contra a humanidade. Repúdio total. Eu não perdoo. Eu quero punição para eles. Eu quero justiça para a Venezuela. E, claro, a justiça para a Venezuela será a justiça para o mundo, porque também essas pessoas, infelizmente, a narcotirania terrorista venezuelana impulsionou as franquias do socialismo do século XXI. Sanches é um deles. Ou seja, também está influenciando países que não deveriam estar seguindo esse socialismo nefasto, um modelo que empobrece, Albert. E você sabe disso, destruição econômica, política, social, moral, destruição da linguagem, na verdade, um modelo nefasto. Sim. O pior é que ele diga, superem isso, ou seja, parem com essas bobagens e deixem de falar sobre isso que já lavaram a nossa imagem. O problema é de vocês. Mas como podem ter essa arrogância? Deveriam estar ajoelhados pedindo perdão pelo resto da vida e numa cela. Eu não entendo essa forma, essa atitude. Ele disse algo parecido outro dia, anunciando isso, esse mega show, que eu gostaria de saber quem pagou pelo evento de 1º de maio. Isso foi dito pelo próprio Jorge Rodrigues. O encerramento será na próxima quinta-feira em Caracas e na sexta, um presente para as venezuelanas, venezuelanos, trabalhadoras, trabalhadores e jovens. Um grande festival, um grande show na Carlota, com 8 palcos, onde se apresentarão artistas nacionais e artistas internacionais, sem nenhum tipo de alusão aos elementos de divisão, sejam opositores, sejam chavistas, sejam independentes. Lá o que vai ter são artistas cantando pela paz nos mais diversos gêneros. No reggaeton vai estar Oscar de Leon. Cantando pela paz. E lá estava Nick Jam, esse norte-americano que por dinheiro é capaz de tudo. Se os Castro o contratarem amanhã, ele também vai lotar um estádio. Não importa. Ele poderia ir cantar no helicoide para os funcionários. Nick Jam cobra, em média, €500.000 por show. Nos dizem da Venezuela que aqui ele cobrou o triplo porque sabia que havia um desgaste, né? E que iam usá-lo politicamente. E ele levou, possivelmente, não temos o contrato, €1,5 milhão. Mas a entrada era gratuita. Quem pagou isso, Azabate? Bem, isso sai do bolso dos venezuelanos e é bancado pelo narcotráfico e pelo terrorismo. Vamos ser claras aqui, e isso é uma boa batalha de comunicação para o povo. O Estado não produz riqueza, o Estado rouba dos trabalhadores, daqueles que se esforçam. E no caso da Venezuela, aqui há uma junção, eu diria, de dinheiro do crime, do narcotráfico e do terrorismo. Eles conseguem o que querem porque entenderam os princípios de Gramsci, meu querido Albert. Aqui usam a cultura, os influenciadores, a música, primeiro para distrair o mundo, para normalizar uma tirania criminosa. E número 2, dentro da Venezuela também distraem as pessoas, vendem um presente que na verdade não existe. Porque o que importa para o venezuelano é a liberdade. Estamos falando de uma população, e é bom que as pessoas saibam disso, que tem mais de 82% abaixo da linha da pobreza, 35% das nossas crianças em desnutrição, 50% das pessoas realmente em situação de indigência. Falamos de um país destruído por todos os lados. Você pergunta como isso é possível? Vou confessar algo aos meus confidentes. Fui chamada várias vezes para trabalhar na Venezuela. Me diga se eu, venezuelana, estou há 27 anos sem pisar na minha terra? Me perdoem. Eu não gostaria de estar nos palcos onde cresci, onde me tornei artista, onde construí minha linda carreira de novelas, de shows nacionais e internacionais. Claro que sim, mas sabem de uma coisa?
Não me vendo à tirania. Por nada nesse mundo eu me vendo à tirania. Porque eu tenho algo que talvez não seja importante para o mundo, mas para mim que é a dignidade, querido Albert. Entendo que você fique bravo porque eu estaria igual a você. 1,5 milhão limpando a imagem. Eu até entendo talvez as pessoas que foram, vamos aproveitar o que der, curtir um pouco e esquecer dos problemas, depois você volta para casa. Mas que boa oportunidade teria sido um boicote total e que ninguém fosse. Que boa oportunidade. Olha, desculpa, Albert, me ofereceram muito dinheiro para ir à Venezuela. E Deus sabe que eu preciso de dinheiro, Deus sabe. Mas eu não me vendo. Eu não me vendo. É lamentável que artistas internacionais que não precisam desse dinheiro se vendam para o melhor pagador para limpar a imagem de uma tirania. Esse é o ponto. Por isso eu repudio tudo isso. Me incomoda muito que artistas se prestem a esse jogo em um país que precisa de liberdade e tentam disfarçar isso como se fosse normalidade. Dá para entender? E além disso, tem outro detalhe. Quando o próprio Rodrigues diz superem isso, ele está reconhecendo um dano. Porque ninguém se dirige nesses termos a uma população se não reconhece ter causado um dano, cometido esse crime que você mencionou, Azabashi. É impressionante que digam superem isso. Isso acontece justamente quando se comete um dano. Olhem, tem uma mulher que deixou um vídeo nas redes sociais, vocês mesmos me enviaram isso da Venezuela, que explica muito melhor do que esses sem vergonha ou vendidos ao regime chavista como Nick Jam, como vive o povo. Ouçam ela. Porra, com essa revolta que eu tô, vou começar dizendo que esse filho da puta do Maduro tá acabando com a nossa vida. Eu venho de uma comunidade popular, mas eu vivia, eu comia, eu ia ao Parque del Este, eu transava feliz na minha casa. Agora nem isso, porque não tenho luz, não tenho água pra lavar minha periquita, entende? Não tenho comida, falta muita coisa pra mim. Então isso me deixa aqui revoltada. Não continue me perguntando porque eu vou dizer pra eles irem se foder e me deixarem viver minha vida em paz. Pare de perguntar, não sou de bairro nobre, venho da favela e falo do meu jeito direto. Mais claro, impossível, cansado, sem ter o que comer, sem poder gritar liberdade, mas é claro, um show grátis desses vendidos ao regime. Isso nos entristece, mas precisamos relatar os fatos como são. Algo está mudando, Araújo, e você tem boa parte da culpa, bendita culpa. Isabel Dias Ayuso falando sobre fraude eleitoral. Abascal, em quase todo comício, diz isso. Mas eu quero dizer de forma muito firme que Sanches vai tentar roubar as próximas eleições do ano de 2027. E as pessoas entendem, a mensagem está sendo assimilada. Mas além das palavras, a oposição está fazendo algo para evitar isso? Eu sei, contei isso há alguns dias, que Ayuso está tentando recrutar pessoas para ficarem nas mesas eleitorais. Mas aí não é o único lugar onde é preciso ficar de olho, né, Gabriel? Não, realmente é preciso ficar muito atento. E, bom, eu fico feliz com essa mudança de opinião do Abascal, porque há 4 meses ele falava que o sistema eleitoral espanhol era um dos mais seguros do mundo. Ele dizia isso há apenas 4 meses, não é? Então, bom, esse é um trabalho não só nosso, mas seu também, Albert, e de todos os canais do YouTube e, claro, dos colaboradores e debatedores que estão denunciando essa questão. A única diferença é que nós denunciamos com provas e, evidentemente, dentro dessas provas, dentro dessa fraude multifatorial, que significa influenciar de maneira maliciosa em uma eleição, existem muitos fatores. Também é vigiar para que os juízes abram todas e cada uma das atas, façam essa soma também. Vigiar para que não estejam desviando recursos do Estado com fins eleitoreiros, como vimos com a secretária de Estado de Migrações, que pedia votos desde a Argentina. Que as instituições não sejam usadas de maneira enganosa, neste caso não. Que se vigie de verdade que os Correios tenham integridade na custódia do voto por correspondência. Que todas as cédulas de correspondência sejam distribuídas para todas as regiões. Não que não cheguem às regiões de voto conservador, porque isso também é uma forma de fraude.
O eleitor conservador que pede voto por correspondência, se não recebe, não consegue votar, porque presencialmente já não pode mais votar. Ele escolheu essa modalidade por todos esses fatores que estamos denunciando e, claro, as nacionalizações em massa, que me parece que sim é o grande problema que a Espanha vai enfrentar nos próximos anos. Vou ler aqui o que você me mandou, que Astúrias já está em Cuba, de novo fazendo campanha eleitoral para conseguir votos. Ou seja, eles abriram escritórios aí onde você está, Azabache, em Buenos Aires, escritórios em várias capitais. Me ajuda a lembrar onde é que estão pedindo votos. Eles estão em todos os consulados, nos mais importantes, e onde mais estão fazendo campanha é na Argentina, claramente, porque Buenos Aires vai ser a terceira maior cidade eleitoral da Espanha. Depois de Madrid e Barcelona, Buenos Aires é a terceira em votos, por isso eles foram para lá. Paco Salazar, o ex-secretário do PSOE, também está lá como assessor eleitoral. Vai muito frequentemente, como acabei de dizer, Pilar Cancera Rodrigues, a secretária de Imigração. E, eles confessaram que até mesmo vão para a fila das pessoas que estão se nacionalizando para pedir voto para o PSOE, né? É algo completamente irregular. Também estão em Havana, no Panamá, no México, que alugaram escritórios somente para conceder nacionalidade. E essas regalias e essas visitas que você acabou de mencionar, Adrián Barbón, o presidente do Principado das Astúrias, acabou de chegar há pouco do México e agora voltou a ir para Cuba. Ou seja, todos esses movimentos são realmente suspeitos, não? Ouçam algo que Marcos de Quinto nos disse aqui. Marcos de Quinto viveu muito tempo fora da Espanha. E atenção, se vocês estão nos assistindo nesses países, se vão lhes conceder a nacionalidade, preparem a carteira, porque vão pagar os mesmos impostos que na Espanha. E a Espanha é um inferno fiscal. Ouçam. Eu não sei se as pessoas às quais vão conceder a nacionalidade na Hispanoamérica têm consciência de que a nacionalidade te concede determinados direitos, mas também determinadas obrigações. E os que são netos de exilados, que possivelmente a maioria deles tenha feito uma boa carreira nesses países com a esquerda e tudo isso, e tenham seus negócios e alguns tenham suas pequenas fortunas, não sei se eles percebem que ao se tornarem cidadãos espanhóis precisam declarar imposto de renda de não residentes, pois moram fora da Espanha. Mesmo sem pagar, quem é espanhol e vive no exterior deve fazer essa declaração e pagar imposto sobre o património. Isso sim, você tem que pagar. Você acha, Azabache, que aqueles que estão se naturalizando na Argentina são informados disso? Que precisam pagar impostos na Espanha e que podem ser altos se tiverem patrimônio? Olha, não tenho provas, mas não tenho dúvidas de que não estão dizendo absolutamente nada para eles. Mas além disso, justamente, veja, aqui há uma grande porcentagem da população kirchnerista, chavista, de extrema esquerda, que apoia o socialismo do século XXI. Essa herança que deixou todos esses 16 anos de destruição na Argentina também criou uma porcentagem de pessoas com alto progesterol no sangue, como a gente fala, que não tomam os 3 comprimidos de iberterona. E bem, essas pessoas cultuam a violência, a mentira e a preguiça. Por que eu te digo isso? Porque essas pessoas nem sequer pagam impostos aqui. Não se importam em não pagar impostos porque ninguém os persegue, ninguém, entende? E com essa questão do fanatismo e da ideologia que colocaram na cabeça deles, o doutrinamento, a ignorância, que não é falta de conhecimento, mas sim se recusar a receber esse conhecimento. Então, apoiam regimes e eu diria esse tipo de socialismo que é a destruição dos países. Eu não me surpreenderia se muita gente dessa ideologia e desse movimento do socialismo do século XXI estivesse aceitando a nacionalidade só para que Pedro Sanches ganhe. Não me surpreenderia, não tenho provas, mas não tenho dúvidas. Você concorda? Sim, Alberto, gostaria de fazer uma observação em relação ao que Marcos de Quinto estava dizendo. O imposto de renda para não residentes realmente precisa ser pago se você for espanhol no exterior, mas apenas sobre a renda obtida dentro da Espanha. Isso é muito importante. Claro, na situação dele, que realmente estava morando fora, ao ter uma propriedade, um apartamento alugado, qualquer coisa na Espanha, claro, ele tinha que pagar isso. Mas, enfim, os novos nacionalizados que não tenham nenhum tipo de rendimento dentro da Espanha não precisam pagar esse imposto. É importante deixar isso claro. Se houver propriedade na Espanha, sim, se não, não.
é importante. Bem, estou recebendo imagens, não muito longe de onde você está, de Juan Vipaletter, agricultor e homem da mídia alternativa, iniciou uma campanha para que qualquer pessoa fotografe mentiras sobre a alimentação. Esta foto me foi enviada de lá. É um produto, abacates, do Carrefour, vamos dizer onde? Na Espanha. Se você olhar a etiqueta, está escrito origem Andaluzia, mas se você olhar mais embaixo, e a verdadeira origem é Peru. Essas armadilhas estão sendo feitas com um monte de produtos alimentícios. O Anvi tem uma campanha sobre isso. E se puderem nos ajudar enviando imagens, fotos disso que estamos contando, ficaremos felizes. Vamos ouvir, Beatriz. Eu sigo isso à risca, ou seja, eu vou ao supermercado e tudo que não é espanhol, não compro, nem mesmo uma lata de aspargos. Isso tem que ser olhado com muito cuidado quando a gente vai ao supermercado e pelo menos eu olho com muito cuidado. O que não é espanhol, eu não compro. Há muitos produtos espanhóis nos supermercados de Buenos Aires, Azabache? Sim. Aqui tem variedade, mas isso é agora. Não pense que sempre foi assim, porque viemos da destruição. Agora sim, tem realmente variedade e isso é importante em um país. É importante dizer que está bem etiquetado, sem truque. Claro. Eu também já encontrei produtos espanhóis, eu viajo muito também para o exterior e encontro, mas lá ninguém pensa em etiquetar um produto espanhol como se fosse de outro lugar. Há honestidade nesse aspecto. Não, na Espanha não, aqui é uma bagunça isso. Quer dizer, te enganam 20 vezes, você não pode ficar com a lupa o dia todo, mas tem que fazer isso, é brutal. E depois me explicam. Um ouvinte diz, esta fotografia do pai de Jorge Rodrigues e Delcy Rodrigues, apontando para um empresário norte-americano, William Niehaus, vice-presidente de uma empresa que o pai de Jorge e Delcy sequestrou, isso é real? Olha, a foto em que ele aparece com uma arma apontando para aquele homem no chão é uma montagem. Mas que Jorge Antônio Rodrigues, pai desses dois ressentidos, era um sequestrador, não tenha dúvida. Ele foi detido por isso. Era secretário-geral do Movimento de Esquerda Revolucionária e também é verdade que ele foi torturado e morreu em consequência dessas torturas. Você acha que é daí que vem esse ódio de Jorge e Delcy ou essa obsessão pela tortura? Porque os dois são responsáveis por terem torturado milhares de venezuelanos. É preciso esclarecer que depois do que aconteceu com o pai desses dois infelizes nefastos, essas pessoas foram julgadas. Ou seja, aqui houve um processo, na Venezuela, onde houve justiça. Agora esses dois passaram todos esses anos dedicados a propagar esse ressentimento. É um ressentimento que eles carregam dentro de si, sabe? Eles pedem que a gente deixe o ressentimento, mas eles continuam com o ressentimento. O que acontece é que, para mim, esses são criminosos. Eles pertencem a uma organização criminosa, não são políticos. Essa é a grande confusão que muitas vezes muitos jornalistas têm, eu diria. Meios de comunicação e analistas políticos que colocam e equiparam a organização criminosa, que é o que existe na Venezuela, a uma organização política. E isso é um grande problema, porque esse senhor Jorge Rodrigues, a senhora Delcy Rodrigues, fazem parte desse sistema criminoso. Repito, violou direitos humanos, cometeu crimes contra a humanidade e execuções extrajudiciais. Agora, veja que esses infelizes se gabam de pedir ao mundo inteiro e a todos os venezuelanos que perdoemos. Quando eles justamente guardam ressentimento, que é o caldo de cultivo do socialismo do século XXI, o ressentimento, a inveja, todo o ódio, tudo isso faz parte desse socialismo do século XXI que, infelizmente, os utiliza para avançar sobre as sociedades. Essa frase de superem isso, com isso já disseram tudo. Alguém me explica, você que está nos tribunais todo dia, Araújo. O promotor anticorrupção, eu acreditava nele, achava que era um dos poucos na promotoria que trazia tudo à tona. É ele quem fechou acordos com Aldama e benefícios para que acabassem contando a verdade. Bom, ontem, quando foi declarado visto para a sentença o julgamento das máscaras, ele salvou o soldado Sanches. Ouçam. Portanto, não se trata de definir quem era o número 1, o número 2 e o número 3.
E claro, não era o número 1, o presidente do governo, como com notável desenvoltura lhe atribui esse papel Vítor de Aldama. Em todo caso... Por que isso agora? Por que isso agora? Por que ele precisa fazer essa ressalva? Alguém mexeu com ele? Alguém disse para ele, você tem que falar algo ou está fora? O que você acha que aconteceu aí, Gabriel? Claro que alguém deu um toque nele, e não foi ninguém menos do que a Procuradora-Geral do Estado, a senhora Peramato, que além de pedir para ele não reduzir demais a pena, a solicitação de pena para Vítor de Aldama, para que isso custe caro para ele, soltar a língua, obviamente, ou, puxar o fio da meada, sim. Evidentemente também deve ter havido alguma recomendação nesse sentido de não mencionar nem Zapatero, nem Sanches, que é inclusive o que disse o próprio filho de Ábalos, Víctor Ábalos, ele disse isso, que estava recebendo pressões de Ferraz para não mencionar em nenhum momento nem Sanches, nem Zapatero. Então, se até o Víctor Ábalos recebeu, imaginem só, amigos, pois as pressões que o promotor Alejandro Luzon recebeu nesse sentido, que além disso, o Ministério Público é um órgão hierárquico que precisa respeitar essa cadeia de comando. Além disso, houve uma reunião prévia com a Procuradora-Geral do Estado, que sem dúvida deve ter lhe dado essas diretrizes. Que horror! Em que país vivemos? Como estamos cada vez mais parecidos com a sua terra natal, Azabache. Bom, e vocês sabem que aqui uma mulher foi assassinada. Preciso esclarecer que, no começo, nos disseram que era uma menor de 16 anos. Não, era uma senhora de origem chinesa, maior de idade. Mas o grave não é isso. É que o magrebino nascido no Marrocos foi quem a degolou. Em Espluga, sem conhecê-la só porque cruzou com ela, ele tem um monte de antecedentes criminais. Olhem, ele chegou à Espanha ilegalmente em 2007. Ele teve problemas em Almeria que ainda não descobrimos até que ponto. Depois, em Burgos, há 4 anos, ele ameaçou pessoas, inclusive policiais. Ele subiu em uma das torres que ficam no centro de Burgos, jogou pedras durante horas gritando Allah Akbar. Esse selvagem de 37 anos, esse assassino, segundo as nossas informações, está em Cambrians, na unidade psiquiátrica, sem nunca ter tido nenhum antecedente psiquiátrico. E a moça de 41 anos, de origem chinesa, assassinada, sofrendo ela e sua família. Os familiares já se pronunciaram. Queremos uma investigação clara e rápida e queremos justiça. Não há resposta da polícia e nada para respondermos. O pai dela não pode vir aqui, ele está na China e precisamos de mais coisas para fazer isso. Estamos com medo agora mesmo neste lugar, neste bairro, não podemos sair de casa. Ao lado deste lugar está, por exemplo, Hospitalet de Llobregat. Marcos não para de me mandar mensagens sobre como há facadas quase todas as noites. Que estive conversando com familiares que tenho lá em Hospitalet, em Transpartalet e Santos, e eles me disseram que essa região está sofrendo ataques entre gangues, uma delas são marroquinos, e que eles andam armados com armas de fogo. Ou seja, já chegamos ao ponto das armas de fogo. 80% dos ataques que estão acontecendo são de estrangeiros. Araújo, temos um problema gravíssimo, você e eu já denunciamos, a polícia sabe, o Ministério do Interior também, mas ninguém resolve. E se ele grita Allah Akbar, dizem que é um perturbado mental para não reconhecer que é um jihadista. Sim, e além disso, aqui está, Albert, querida Azabache, está se fazendo aqui uma comparação injusta entre coletividades ou entre cidadãos, de acordo com sua procedência, pois alguns têm mais direitos que outros ou são mais protegidos que outros. Porque aqui então se desmonta completamente esse discurso, aparentemente contra a xenofobia e contra o racismo. Porque está se fazendo uma clara distinção em favor de um tipo de cidadão, de sua procedência e de outros. Porque aqui há uma cidadã chinesa que é a vítima. E por sinal esse familiar dizia que seu pai está na China. Vamos ver se o governo da Espanha se move para facilitar a vinda, pelo menos desse pai, ou facilitar a repatriação.
Enfim, realmente tudo isso é terrível. Estamos recebendo notícias sobre isso dia sim, dia também. Na terça-feira também um menor foi esfaqueado por uma gangue latina em Madrid. E então eu acho que isso vai aumentar, evidentemente. Porque com esse efeito de atração que foi promovido pelo governo de Sanches, está claro que não há nenhum controle sobre as pessoas que chegam à nossa fronteira, entram sem nenhum tipo de controle, com o nome anotado em um guardanapo. E já com isso é documentação suficiente para se regularizar. E bom, para cometer todo tipo de irregularidades, como a que estamos falando. Olhem, com certeza vocês se lembram. Essa imagem que ocorreu em uma emissora de TV do Equador deu a volta ao mundo. Eles estavam transmitindo ao vivo quando uma gangue armada entrou com dinamite, com pistolas, obrigaram os câmeras, equipe de som e apresentadores a se jogarem no chão. Você viu, né? Com certeza o vídeo chegou aí na Argentina, não foi? Sim, sim. É a gangue Los Tiguerones. Quem ordenou esse ataque para lançar palavras de ordem, colocaram um microfone, falaram como se fossem alguém. Quem ordenou esse ataque se chama William Joffrey Alcibar Bautista, comandante Willy, e a essa hora está passeando livremente pelas ruas de Barcelona e de Tarragona. Ele é acusado de 250 assassinatos. E, no entanto, quando foi detido aqui na Espanha, em Calafell, a Audiência Nacional disse que a justiça equatoriana demorou para pedir sua repatriação e que não podiam mantê-lo mais tempo na prisão, então o deixaram em liberdade. Ele está encantado com a justiça espanhola, diz que vai abrir uma rede de barbearias, deve ser para cortar mais pescoços. E hoje em dia ele tem como advogado o de Puigdemont, Gonzalo Boé, que fez faculdade na prisão enquanto cumpria pena por colaboração com a ETA, com o grupo terrorista ETA. Como não vamos ter problemas no nosso país, isso é inacreditável, Azabashi. Ou seja, todo mundo sabe que ele é o narcoterrorista número 1 no Equador e aqui está livre, andando pela rua. Sim, é inacreditável. Aqui temos que deixar claro que o socialismo, o narcossocialismo do século XXI, é sócio do globalismo, das elites, do terrorismo. Aqui estamos falando de pessoas que deveriam estar, no mínimo, presas. E não é assim. Olha, eu sou migrante e eu sei a tragédia que é uma migração, ok? Aqui tem um ponto muito importante que precisa ser atacado, é a origem e não a migração em si. A questão é que esse tipo de regime usa os migrantes, as ondas de migrantes, para introduzir criminosos nos diferentes países. Então, quero fazer essa ressalva. E me permita, Albert, porque aqui não podemos generalizar toda uma nacionalidade pelo crime cometido por essas pessoas. Eu sei que é muito difícil o que estou dizendo, mas criminosos são criminosos. Sejam venezuelanos, sejam do Irã, criminosos espanhóis, argentinos, criminosos são criminosos e é preciso separá-los das pessoas de bem. Agora, esses criminosos são ajudados pelos sistemas socialistas a entrar nos países, como os fatos mostram. E por que isso acontece? Porque eles precisam dos criminosos para conseguir tomar o controle total do país. Por isso vemos esse roteiro se repetindo em diferentes países, onde eles facilitam muitas coisas para eles, dão privilégios aos criminosos, traficantes, terroristas. Eles chegam a ser até premiados, eu diria, acima do cidadão nacional do país. Isso se repete. Isso é um efeito de atração, Araújo. Agora, quantos criminosos vão dizer, vou para lá, né? Claro. E mesmo que não seja, além disso, se existe um método fácil, rápido e direto de conseguir dinheiro e poder, principalmente, isso incentiva até uma pessoa comum a se voltar para a criminalidade. Nós estamos constatando isso no campo da cibersegurança, quase diariamente. De pessoas da área de informática que se aproximam desses cybercriminosos, eles compram, pagam muito melhor, dão uma série de privilégios e acabam se voltando para a cybercrime. Estamos vendo isso, e isso pode ser extrapolado para todos os diferentes âmbitos da vida, não é? Sem dúvida. Sobre a imigração, Ivan Jaximark. Não será que Sanches está deixando entrar tanta gente assim, sem controle, que no final haja um estado de exceção e assim não possam ser realizadas eleições porque há uma guerra?
Não é necessário um novo plano de moradias para abrigar africanos, marroquinos, paquistaneses, argelinos, nos municípios onde governam Vox e o Partido Popular, nas regiões autônomas onde governam o Partido Popular e Vox, que façam uma lei obrigando todos os simpatizantes de esquerda a abrigar em suas mansões 2 imigrantes africanos. Eu moro em Marbella há 11 anos. Sou o único da minha família que ainda está registrado na Catalunha por algumas circunstâncias especiais, mas eu tenho um apartamento próprio aqui em Marbella e, além disso, sou o professor, mestre, chame como quiser, de uma escola de taekwondo. Quando fui renovar hoje o documento de residência em Marbella, não fizeram para mim. Disseram que agora é só 3 meses, antes era anual. Ou seja, para um espanhol, não fazem mais o documento de residência por 1 ano, agora é só por 3 meses. Olha, amigo, você tem que ir para Algeciras, pegar o ferry, ir para o Marrocos, entrar num bote de imigrantes e eles fazem para você em 1 hora. É incrível, mas é assim mesmo. Sobre o governo Paculhanos, Magdalena e Andy, que é venezuelana. Se você realmente quer conhecer o PSOE, tem que ir para o dossiê Royuela. Lá está toda a máfia do PSOE. Toda. O que acontece com os socialistas é que eles são muito sensíveis. São pessoas muito covardes, muito pouco, então não têm nenhum princípio nem nada. E por isso não sabem manter a postura em nada, em coisa nenhuma. Como assim quem os pega não vai fazer nada, nem os militares vão fazer nada, nem o exército vai fazer nada se houver uma invasão em Ceuta, Melilla ou nas Canárias? Para que serve o da Zarzuela? Ele é o chefe de todos os exércitos de terra, mar e ar. É ele quem tem que assumir as rédeas, não o político da vez. Me doeu muito sair da Espanha vendo como a Espanha vem decaindo desde 2016. Foi a diferença desde que o governo de Pedro Sánchez chegou. Eu vi que esses governos se mantêm com pessoas de má índole. O governo de Chávez sobreviveu e o de Maduro e o de Delcy por pessoas más. Então, de verdade, isso me dá essa impressão com o que Pedro Sánchez está fazendo. Por que tantos o defendem e o apoiam? Na Venezuela aconteceu o mesmo. Alguns por dinheiro, outros por ideologia, doutrinação. Como alguém pode continuar votando em opções que sabe que não funcionam? Sabatia. Os 3 pontos que sempre citamos: a ignorância, que é recusar o conhecimento, e o doutrinamento, que não é algo pequeno, pois são décadas de doutrinação. E número 3, o dinheiro, a corrupção. Aqui, a gasolina que instala esse tipo de regime é justamente o captar políticos corruptos para poder avançar. E depois que eles estão envolvidos, entramos na fusão das organizações criminosas com o Estado, que permite que essas organizações criminosas participem do Estado. E então aí perdemos a democracia. Infelizmente, o socialismo do narcotráfico, o socialismo terrorista do século XXI, é um modelo que utiliza nossas ferramentas democráticas, às quais estamos acostumados, para implodir as instituições por dentro, pouco a pouco. Por isso é que os cidadãos precisam acordar, porque o que está em jogo é o presente e o futuro, meu querido Albert. Maria Isabel. E isso é caríssimo, porque por isso tiveram que transferir os fundos europeus para pagar as aposentadorias, porque além disso, os auxílios e as aposentadorias dispararam. É que este governo está totalmente quebrado economicamente, porque a corrupção também empobrece, evidentemente. Tem que pagar para muita gente. Permita-me, só queria destacar que Gabriel tem razão. O que falta dizer é que eles agem de propósito. Ou seja, o modelo, como se repete em diferentes países, já podemos ver que isso é de propósito. Esse é o modelo, manter toda a população nivelada por baixo, meu querido Albert, para tê-los como escravos. Por isso querem que sejamos ignorantes, manipulados, por isso colocam shows, nos distraindo do que é importante e fazendo com que a gente vire o rosto e se concentre no que é fútil e irrelevante enquanto eles avançam. Outra técnica que eles usam é o caos, nos dividindo. Mulheres contra homens, filhos contra pais, alunos contra professores, marchas e contra-marchas. Tudo isso é um roteiro feito de propósito.
Maria Isabel é venezuelana, mora em Huelva. Me entregou um dossiê para você e ouça o que ela tem a dizer. Olha, estou te enviando este texto que é um pouco longo, se você quiser pode ler, mas eu gostaria muito que você o entregasse ao senhor Araújo. É muito importante que tomem essas medidas. Diga ao senhor Araújo que acesse a internet, ele deve conhecer a organização Sumati e é preciso tomar medidas desde já porque a fraude eleitoral vem aí. É o dossiê do coordenador da campanha de Maria Corina Machado que conseguiu provar que houve fraude eleitoral. Algo assim vai ser feito na Espanha, Gabriel? Não, não parece nada bom, porque somos muito poucos os que estamos nessa tarefa de conscientização. E os partidos políticos, que deveriam ser os mais interessados na transparência eleitoral, estão nem aí, né? Dormindo no ponto, bem confortáveis aqui. Então, bom... Veja, Alvise Pérez fez isso, criou um site, começou a agir junto com Justiça Europa e poucos mais. Mas ele não conseguiu, quero dizer, não sei, não funcionou. Claro, precisamos que seja mais, né? Que se unam. Exatamente. Teria que estar o PP e o Vox, senão não funciona. Estamos de acordo. Exatamente, sim. Tem que ser a colaboração cidadã e todos os partidos fazer uma frente comum, porque é a única forma que a Venezuela, por exemplo, conseguiu se livrar. A questão da fraude, não totalmente, mas pelo menos conseguir aquelas atas que Corina Machado conseguiu obter e poder demonstrar que tinha sido perpetrada, não foi fraude e sim golpe de Estado, pois fraude é alterar votos, o que não ocorreu. O que Nicolás Maduro fez foi um golpe de Estado, não reconhecer o resultado eleitoral e apresentar outro. Bem, para evitar isso, evidentemente toda a cidadania e os partidos políticos temos que estar unidos. Permita-me acrescentar, Alberti, permita-me acrescentar algo, porque a Venezuela já viveu 33 más práticas eleitorais, 33. Ou seja, aqui estamos falando de pessoas que já votaram, deixaram de votar, fizeram de tudo para demonstrar essa fraude. Quero só reforçar, porque como venezuelana, isso me importa muito. Esse não foi a única fraude que foi exposto publicamente, quando Guaidó chegou ao poder. Também foi pela exposição de que as pessoas pararam de votar e eles se atribuíram votos. É uma estratégia e uma estrutura que vem realmente se atualizando. E aqui entra essa questão do software, que para mim é fundamental. Esse software da Smartmatic, que foi comprado de diferentes empresas, entre elas com nomes diferentes, que também é utilizado para administrar. Gabriel deve saber disso para mudar os votos. E, além disso, toda a estrutura de imigrantes naturalizados, eles têm muitos truques. Agora bem, eu diria para vocês, e me permita dizer, Albert, fiscalização. Fiscalização não só das mesas, mas também dos dados. Isso é muito importante, registro físico de todo o processo. Eu acrescentaria um quarto ponto. Não confiem nos políticos, cidadãos de bem. Isso deve ser um movimento cidadão, com políticos bem-vindos se aderirem. Protejam já sua democracia e liberdade, ou vão chorar lágrimas de sangue. Aqui na Espanha, os Correios, entidade ligada ao Sánchez, é quem recolhe os votos. Quem fornece os dados é Marlaska, do Ministério do Interior, braço direito de Sánchez. E os magistrados, quando precisam contar as atas e somar novamente os votos, não fazem isso, confiam na Indra, empresa nas mãos de Sánchez. E como não vamos ter dúvidas, por favor, não se trata apenas de colocar o voto na urna. Bem, ouçam Ramon e Raul. Todos esses argentinos que votaram nas eleições espanholas votem em Sánchez. Bem, temos uma arma muito poderosa na Argentina, que é o próprio Milei, e sabemos que Abascal mantinha contato direto com Milei. Poderíamos pedir para ele nos dar uma mão que publicamente desmotivasse esses argentinos a votar nas eleições espanholas. Assim como eles não querem que espanhóis não argentinos decidam o futuro político do seu país. Os espanhóis também não querem que estrangeiros, mesmo descendentes, decidam nosso futuro político. Parece que há uma proposta de colocar uma pessoa em cada mesa eleitoral, fotografar as atas e tudo isso. Então eu acho que é hora de deixar de lado nomes e sobrenomes particulares e todo mundo se concentrar em um bem comum, que seria realizar eleições o mais justas e limpas possível.
Milei poderia fazer algo? Ele poderia enviar uma mensagem para aqueles que estão obtendo a nacionalidade espanhola, muitos sem nunca terem pisado na Espanha, lá na Argentina, e dizer para não caírem nesse erro? Eu acho que aqui entra a batalha da comunicação e a batalha das ideias. Eu não posso falar pelo que Milei vai dizer, mas Milei é uma libertária. Respeito irrestrito ao projeto de vida do próximo. A questão é que isso não acontece por imposição do Estado. Isso tem que acontecer por iniciativa da cidadania. Se um monte de pessoas se unem criando uma matriz de opinião que se multiplica como uma bola de neve, expondo realmente como é a matriz, e as consequências do que Pedro Sanches quer fazer para prejudicar, desculpem o termo, mas vocês sabem que sou politicamente incorreta, prejudicar a Espanha. Então, senhores, aqui se cria uma bola de neve imensa. Eu vou te dar um exemplo. Durante a campanha eleitoral, Milei foi atacado com diferentes operações midiáticas, impressionantemente em todos os meios de comunicação, além de dinheiro colocado por Lula da Silva, Rússia e um monte de gente para que ele não chegasse ao poder. O que fez com que Milei chegasse ao poder? Os cidadãos que, sabendo da mentira, começamos a difundir narrativas que viraram uma bola de neve. Por isso, o compromisso cidadão, do meu ponto de vista, é vital para parar essa gente. Tenho certeza de que Milei provavelmente vai se pronunciar a partir do seu lugar e da sua questão libertária, que eu também sou libertária, então entendo muito bem. Ele pode falar sobre as consequências do socialismo e sobre o que aconteceu na região, mas impor-se, jamais. Isso tem que ser uma iniciativa do povo. Marcos de Quinto me disse ontem, no 2 de maio, não havia redes sociais nem partidos e o povo saiu às ruas e expulsou os franceses que ocupavam a Espanha. Pois isso é coisa nossa e é a verdade. Araújo, você, Distrito TV, Pilar Baselga e mais 4, e este humilde programa, fizemos com que em 3 anos os políticos começassem a se mexer. Ayuso começou a duvidar. Abascal fala disso em cada comício, mas essa bola precisa crescer. Não temos tempo, né, Gabriel? Nem mais nem menos a influência da informação, de informação confiável, por isso sempre tentamos apresentar provas de tudo o que dizemos, não é? Aqui o que precisamos combater é a desinformação oficialista, que de fato em cada eleição aparece e é reproduzida por todos os meios de comunicação alinhados ao governo. E dizem, por exemplo, cuidado ao votar na direita porque vocês vão perder seus direitos, as mulheres vão voltar para casa, vão ser agredidas pelos maridos, coisas desse tipo. Isso é dito e é uma armadilha enorme, e também é dito ao eleitor que mora no exterior. Então esse é o problema, que se mente oficialmente, e isso foi dito pelo próprio Parlamento Europeu. Precisamente essa resolução de 30 de junho de 2023, com relação às interferências eleitoralistas de fora dos países, que na verdade o que se perpetra é essa desinformação e que são os próprios canais oficiais que desinformam e mentem sobre os processos eleitorais, não é? Muito cuidado com... E aí está a mentira, Albert, é na mentira que está a questão da batalha comunicacional. Pegar a mentira, contrastar com a verdade, criar conteúdos e fazer essa bola de neve de que estou falando. Muito importante. Vamos à redação. Últimas mensagens. Susana Gache, conte para nós. Aqui seguimos, Alberto, na redação do Castelão Confidencial e em uma semana de felicitações por esses 4 anos de podcast. As pessoas vão nos parabenizando em todos os confidenciais e daqui, da redação e de toda a equipe, nós agradecemos. No caso de DGDG, ele diz que os eleitores do PP e do PSOE deveriam reagir. E se eles participarem nessa marcha por estarem realmente cansados desse sistema de corrupção e de criminalidade, teremos que ver quem são os que representam os partidos que se atrevem a sair e quem não. Isso ainda está para ser visto. Martícia também diz que não sabe por que pagamos as Forças Armadas. Se não servem para defender a Espanha, então que vão embora, porque não nos ajudam em nada. E agora é quando mais precisaríamos deles. Nicky diz que estamos vivendo entre a luta do bem contra o mal e já está comprovado quem é o mal. Por outro lado, Maria diz que isso não é um país democrático, é um povo que está absolutamente submisso e caminhando para uma narcoditadura. Todos nós dizemos isso, mas ninguém nos dá ouvidos. Miquel diz que quando a política corrompe e coloca a Espanha ou sua unidade em algum tipo de perigo, o exército deveria intervir. Acima de tudo, prioridade acima da Espanha e também dos espanhóis.
E Luísa diz: parabéns, Albert Castillon, pela sua ousadia, pela sua maneira de explicar as coisas, por entender que na política há pessoas como eu, que somos mais velhas, e não entendemos se você não deixar essa porta aberta para nós. Não só para entender, como eu disse, mas também para opinar livremente. Parabéns pelo programa. Vamos encerrar por aqui, Albert, e convido todas as pessoas que estão nos assistindo e as que estão chegando agora ao canal, que temos canais prontos para que possam assistir. E também aquele jornal digital castilhonconfidencial.com, que eu convido vocês a se inscreverem porque é gratuito, mas além disso é muito interessante. Muito obrigada, Albert. Obrigado, Susana. Nesse jornal digital, vocês podem baixar o pôster para a marcha que faremos até o Palácio da Moncloa no próximo sábado, dia 23 de maio. Quanto mais gente se juntar, melhor. E Silvia me manda uma cena que aconteceu em Tortosa, porque os grandes meios de comunicação já não contam mais, mas a Renfe e os trens na Espanha continuam sendo um caos. As pessoas estavam saindo do trem por uma passarela, esse era o trem de Tortosa, ia em direção à Vila Franca do Penedés, 237 pessoas evacuadas, uma mulher com apendicite foi levada de ambulância. Bem, a Espanha já foi exemplo de alta velocidade, agora é de baixa inteligência, sem dúvida. Pilar tem um recado para você, Azabache. Vamos ver. Sua energia, sua vitalidade, sua coragem vem dessa centelha interior que ela tem, que é caminhar em direção à verdade. Ela está tão bonita porque pode dormir tranquila todas as noites. Com sua forma de pensar, livre e coerente, ela pode avançar, e isso tem uma beleza que transparece, que vem de dentro. Força, estamos juntas. Que bonito. Fiquei emocionada. Mas é a verdade, no final o que somos é transmitido. Que bonito. Obrigada, linda. Obrigada pelas suas palavras. Eu te digo, Albert, essas são minhas medalhinhas. Essas são minhas medalhas. Obrigada, obrigada de verdade por essa opinião tão bonita sobre mim. De verdade, agradeço de coração. E você me dá energia para seguir em frente. Te mando um beijo onde quer que você esteja, meu amor. Obrigada, Albert. Que lindo. Obrigada, de verdade. Bom, como te seguir nas redes sociais, Azabache? Ai, sim, me sigam, @Azabache online em todas as minhas redes sociais. Um prazer, Albert. Albert, e também ao Gabriel. Tanto faz para mim. Me chame como você quiser. Tão lindo. Gabriel, um beijo enorme para você. Para mim, meu amor, um abraço, um prazer de verdade. E por favor, aos confidenciais, um abraço enorme de coração para coração. @Azabache online. Lá eu estou fazendo lives, estou fazendo um monte de coisas. E claro, viva a liberdade, caralho. Olé! Um beijo, se cuida, Azabache. Gabriel Araújo, obrigado pelo seu tempo. Se cuida muito, companheiro. Obrigado, até logo. Um abraço, até mais. Tchau. Um abraço. Bom, preparem-se. Susana Pastor foi presidente da Associação de Trabalhadoras Sexuais. Ela está sendo assediada, segundo ela mesma denuncia, pela polícia. Ela nos conta em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Atenção, confidenciais, estamos inaugurando um novo canal. Você já sentiu algo antes de conseguir explicar? Um arrepio, um desconforto, uma certeza que você não sabe de onde vem? Seu corpo sabe, ele sempre sabe. Nasce Tu Corpo Sabe, um canal científico onde exploramos esses sinais invisíveis que sua mente ainda não entende, mas sua pele sim. Sensações, intuição, energia, aquilo que você sente antes de perceber. Descubra o que seu corpo está tentando lhe dizer há tempos. Procure agora Tu Corpo Sabe no YouTube, porque o corpo sente antes que a mente entenda. Senhores, vocês sabem que este governo tem muito de quadrilha criminosa, nós estamos dizendo isso desde que chegou ao poder. Agora sabemos, além disso, que desde o primeiro dia eles começaram a roubar a rodo e há muitos casos que indicam isso, alguns prestes a serem sentenciados. Há medo por parte dos que falam de Aldama, que manifestou seu temor pela sua integridade física do filho de Ábalos. Ele afirma que a família está passando por um momento difícil por medo de que algo lhes aconteça.
E o mesmo acontece com Coldo Garcia, que diz não revelar tudo para proteger a vida de sua filha mais nova. Estamos falando de termos típicos da máfia, próprios do gangsterismo. Bem, há um detalhe importante. Quando alguém está em uma organização criminosa, mas tem ao seu alcance os poderes de um Estado, é algo tremendo. A polícia, a Guarda Civil, pode haver membros que façam esse trabalho ditado pela pessoa, pelo partido, não a lei ou um juiz. Há uma mulher que puxou muito esse fio, que tem a ver principalmente com Ábalos e com outros deputados, porque utilizavam os serviços sexuais, mas depois votavam pela abolição da prostituição no Congresso. Essa hipocrisia ela vem denunciando com nomes e sobrenomes e me dizem que ela já está cansada de assédio. Minha querida amiga Suzana Pastor, como você está? Oi, tudo bem? Pois é, aqui estamos, como você mesma disse, né? Sofrendo, então, inspeções, mas principalmente inspeções policiais, que eu volto a repetir. Eu sei que a ordem não vem diretamente da polícia, mas estou sofrendo inspeções que talvez eu nem devesse sofrer nesse nível tão intenso. Quantas já foram? Quantas vezes a polícia já foi ao seu negócio, à sua casa, pedir para inspecionar e por qual motivo? A primeira vez que isso aconteceu comigo foi no caso Ábalos, quando fechei meu estabelecimento, como todos já sabem aqui. Depois invadiram minha casa para roubar e só levaram pendrives, não tinha mais nada. É estranho entrarem só para pegar pendrives. Isso está sob investigação e permanece sem novidades. A terceira vez foi quando, neste verão, eu disse que havia mais deputados que supostamente tinham tratado mal mulheres que eles contrataram mediante pagamento. E também recebi uma bela inspeção, mas uma inspeção que tive na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, até que no final eu me cansei e disse, chega, acabou, vocês não entram mais porque já chega, a não ser que venham com uma ordem. E agora, faz uns 15 dias ou 3 semanas, não lembro bem, eu chamei as associações feministas de cafetinas porque pegam o dinheiro e não fazem nada pelas mulheres. Pois é, que curioso, quem é que manda na delegação do governo aqui? Pilar Bernabé, não é? Se é coincidência, não sei, mas é muita coincidência, porque sempre que eu falo, acontece alguma coisa comigo. Quem vem na sua casa? Que polícia? Olha, nesse caso, vieram para 3 mulheres que estávamos lá dentro, vieram 14 policiais nacionais e 3 policiais locais. Mas olha, isso é como se fosse uma operação contra uma quadrilha internacional. É surpreendente. Você acha que eles fazem isso para fechar o seu negócio de novo, como já fizeram uma vez? Sim, porque, olha, Albert, eu estava descendo com uma das meninas que trabalha comigo, tá? Estávamos descendo porque íamos sair para a rua e me pegaram no meio da escada, tá? Estou em um prédio comercial onde tem várias salas. Me abordaram na escada e disseram, oi, viemos visitar vocês. Então virei e respondi. Poxa, eu disse, para onde vão tantos se somos só 3? Ele respondeu, não tem problema. Tem sim, porque o dinheiro dos impostos dos espanhóis vem para cá, enquanto há tanta criminalidade por aí. Depois você liga por outra coisa e não tem policial disponível. Então subimos e pediram o passaporte de todas. Eu acho isso certo e perfeito, porque é normal que façam isso. Mas onde vocês vão com 14 mais 2, quer dizer mais 3, desculpa, onde vocês vão com tanta gente para uma inspeção, quer dizer uma inspeção de passaportes? Então, claro, eles bloquearam. Eu estou em um corredor, tá? Onde há escritórios e salas comerciais, tá? E esse corredor foi bloqueado. Ou seja, ninguém podia passar. Para que vocês fazem isso? Se vocês vêm pedir passaportes, além disso, minha porta sempre esteve aberta. Se você vem até mim, a porta está aberta para você e você entra até onde quiser entrar. Se quiser fazer uma revista, eu não tenho nada a esconder porque não cometo nenhuma ilegalidade, então pode fazer. Mas claro, você fecha os 2 corredores com aquela quantidade de policiais, elas ficam assustadas porque elas se assustam, claro, vem tanta gente, e no final você já não sabe o que vai acontecer, porque como da última vez, neste verão também terminaram com 2 detidas. Sem o passaporte físico, elas eram exploradas. Tinham só um papel dizendo que não podiam ser expulsas, mas mesmo assim foram presas. Passamos a manhã pagando advogada para libertá-las. Então, claro, no final elas também ficam com medo pela forma errada como as coisas são feitas. Claro, se tudo isso é visto pelas pessoas, pelos meus vizinhos no final, o que eles dizem? Essa mulher tem que fechar, porque tudo isso a gente não quer aqui.
É lógico, maldito o dia em que Ábalos dizendo, você não sabe quem eu sou o ministro, que ele te disse, foi ao seu local para usar serviços sexuais, porque esse dia mudou a sua vida. Muito, muito mesmo. Mudou muito a minha vida, porque além disso, claro, eu também sou uma pessoa que luta pelo que é meu, e luto pelas pessoas que eu aprecio, e luto muito pelas coisas que eu acho que são muito injustas. E eu achei essa causa tão injusta que pensei, olha, você veio atrás de mim, então eu também vou atrás de você. E no final, acabo em uma luta em que você percebe que é a pequena e eles são os grandes, sabe? Mesmo assim, não vão me calar, porque vocês não vão me calar e vou continuar defendendo esse setor porque há muitas mulheres e homens que trabalham e dependem disso, então vocês não vão me calar? Na verdade, vocês só vão me irritar e talvez surjam mais surpresas. Ei, te surpreende que tenham medo do entorno do governo de Sanches? Gente como Ábalos, como Koldo ou como Aldama? Olha, não me surpreende, tá? Porque eu, por exemplo, cada vez que eles vêm, me dão mais força, tá? Mas, claro, eu no final não... Eu jamais envolvi minha família em tudo isso, tá? Eu não sigo minha família nas redes, eles não me seguem nas redes, ninguém sabe quem são. Ou seja, eu me cuido muito com tudo isso, Albert. Minha família é minha família, não tem relação com o que faço. Então, bom, eu também acho que talvez existam erros que você comete já sabendo que está cometendo supostos delitos. Como essas pessoas, você não pode misturar o pessoal com o que está fazendo, porque no final vai acabar mal. O que você acha? Como vai acabar essa situação que estamos vivendo, que é inédita na Espanha, não é? O que ouvimos no julgamento das máscaras é impressionante. Uma senhora que trabalha com serviços sexuais e que diz que não, que ela é dentista. Não sei, é tudo muito estranho, é tudo muito absurdo, não é? Para aqueles que depois votam por... Veja só. Abolição. Tem uma coisa que me preocupou ontem, que um deputado me falou, e é verdade, porque eu me dou muito bem com alguns deputados, não porque sejam clientes, tá? Simplesmente porque me dou bem porque eles me ouviram, tá bom? E ontem ele me disse, olha que curioso, ninguém pergunta sobre o IVA, até aparece nos relatórios da UCO e ninguém pergunta sobre o IVA. Ou seja, no final das contas, o que realmente importa pra gente é isso, né? Estamos todos focando nas trabalhadoras que contrataram em tudo isso, que no fim das contas não é um crime. O crime seria se usaram dinheiro público, mas ninguém se preocupa com o verdadeiro crime. Onde está esse IVA? Onde está o dinheiro? Estamos focando em absurdos. Você conhece o Ábalos, vocês dois são de Torrente. Você sabe onde ele guarda dinheiro? Se eu soubesse, já teria contado. Eu tenho pistas e me parece que estão fora da Espanha, claro. Olha, não é que ele tenha me contado, mas quando você começa a frequentar novos ambientes, acaba ouvindo coisas e conhecendo pessoas de diferentes lugares. Sempre disseram que ele está em algum país do Caribe, mas não sei. Então, como eu não sei, e também ninguém trouxe provas de que ele está lá, mas enfim, no final das contas, esteja onde estiver, ele não vai aparecer, nem vamos recuperá-lo, né? O que me dá vergonha é o julgamento do jeito que está sendo feito, que é vergonhoso, de verdade. Para um caso tão importante, é vergonhoso. As risadas que todos estão dando e que, no final, tudo está se focando no fato de que contratavam trabalhadoras do sexo. Esqueçam isso, isso já está claro, que eles fizeram e não é ilegal. O que é ilegal é com o dinheiro que usaram para contratar, tá bom? É hipócrita que queriam a abolição e são feministas por serem socialistas, mas agora estão no banco dos réus com escândalos privados expostos. É isso que a gente tem que olhar. Bom, sobre a Jéssica, ela é quem tem que saber o que quer dizer e o que não quer dizer, obviamente. Ninguém pode obrigá-la a dizer o que quer ou não, mas acho que ela deixou claro, promotora de imagem. Aqui o grave é que eu e você estávamos arriscando a vida, nossos amigos morriam por causa do vírus e eles estavam enchendo os bolsos desde o primeiro minuto. Isso é o mais sério, isso é o mais sério. É o mais sério, mas ninguém pensa nisso. Se você perceber, todo mundo vai atrás do escândalo, porque no final é uma cortina de fumaça, enquanto estamos deixando passar o que realmente importa. O importante é que eu e você estávamos trancados em casa sem poder sair. O importante é que as pessoas estavam se contaminando. O importante é que esses senhores agiam como queriam devido ao poder que possuíam. Eles fizeram isso com o que fosse, com dinheiro, com moças, com tudo o que quiseram. E nós, enquanto estávamos sem trabalhar, muita gente sem poder trabalhar, muita gente pedindo ajuda ao governo porque não tinham nem para pagar o aluguel.
E esses caras de pau, pois aí estavam, e está comprovado. Mas sabe o que acontece, Albert? O problema é que você está avisando e ninguém te dá atenção. Eu, por exemplo. Às vezes você me vê aparecendo em outros meios de comunicação e estou alertando. E ainda por cima estão me tratando como se eu fosse uma mentirosa. E depois o tempo mostra. É verdade o que digo, mas enquanto isso, a primeira palavra que tem para mim é cafetina. É a única coisa que sabem dizer e que pena, né? Que pessoas que já foram deputadas não saibam ouvir o cidadão, o que já mostra que essas pessoas não estão preparadas para estar na política. Quem são eles para acusar alguém? Bom, vamos ver o que sai na sentença em breve e saberemos quanto vai pegar o seu ex-cliente, aquele que ia embora sem pagar. Eu também gostaria, Albert, tem uma moça que está presa desde junho, tá bom? É uma garota brasileira que, por causa de associações feministas dessas que pegam tanto dinheiro, e eu estou muito irritada com isso, como às vezes elas têm que justificar como ganham o dinheiro, essa moça perdeu um bebê na prisão. Tá bom? Ninguém deu atenção para ela, ninguém saiu em defesa dela e ela está presa sendo inocente porque não há provas, porque você sabe que se não fosse assim eu não estaria falando a favor dela e ela está presa desde junho do ano passado. Tudo porque a Associação Clara Campo Amor entrou como acusação particular, sendo ela uma mulher que trabalhava com trabalho sexual, e caíram em cima dela e é assim que está. Em que prisão ela está? Na prisão de Vitória. Então, que esse caso seja revisado, porque sem provas, 1 ano na prisão, gravidez, perda do bebê, são golpes demais sofridos e não é que ela seja culpada, né? Aqui a prisão preventiva pode durar até 2 anos, às vezes mais. Espero que não aconteça. Tomara que a gente consiga. Um beijo forte. Se cuida, Suzana. Obrigada. Abraço a todos. Na segunda-feira completamos 4 anos e não param de comemorar, o que me deixa feliz. Obrigado, Beatriz, Isabel e Pilar. Que felicidade pelo 4º aniversário. Vamos ver se chegamos ao 1 milhão. Parabéns por esses 4 anos nos contando a verdade sobre tudo o que acontece. Um grande abraço para todos e que continuem na trincheira. Parabéns por esses 4 anos. O ser do Confidenciales já tem 4 aninhos. Esse ser que foi criado e que está começando a caminhar como um ser, como uma criança. É isso mesmo, querida. Bem, Pedro Garcia fez uma doação e diz, por mais 40 vezes 4 anos. Vamos em frente, muito obrigado. Também Vicenta Maria Garcia diz, vocês são meu café de todas as manhãs. E Manuel Martim, muito obrigado, diz, isto é uma doação, é um extra pelas dificuldades que vocês enfrentaram. Vocês são maravilhosos. Bem, Sanches como Nero, senhores. Froy Lannister é quem fez essa maravilha e quem me enviou foi Henrique. Aqui aparecem todos, Oscar Puente, Bolanhos e até Begônia. Adoro como os fascistas queimam, não é, Bolanhos? Com certeza. Sanchida, já estamos aqui como o senhor pediu. O que deseja? Vocês fizeram o que pedi? Atacaram e pressionaram aquele juiz irritante? Sim, amado líder. Seguimos suas ordens e continuaremos ameaçando até que ele pare de incomodá-lo. Ninguém se oporá ao seu divino progressismo. O que acham de eu queimar esse país fascista e ingrato? Uma ideia genial, meu queridinho. Assim eles vão aprender. E esse calorzinho me lembra de quando éramos jovens e trabalhávamos nas saunas. Bem, vejam, inspirado por esse fogo purificador progressista e inclusivo, eu compus uma música de presente para o meu querido amigo Xi Jinping. Bravo, bravo, Sanchidade é quase tão bela quanto você. Que horror, ainda bem que ele não canta, só faltava isso. Bem, Alfonso Campuzano, confidencial e um grande escritor, seu livro já está na Amazon. Aqui está, se chama La Burbuja, como o programa de Josué. E vocês podem encontrá-lo na Amazon, sabem que é um livro mais do que recomendado. Alfonso Campuzano, não deixem de conferir. Ábalos. Vocês sabem, assim como existe o amolador que passa pelas ruas, ou passava amolando facas, canivetes, ele é o distribuidor de cargos. O arrumador de boquinhas, chegou o arrumador de boquinhas. Pegamos a filha dele, se ela for bonita, e a colocamos em qualquer empresa em ascensão. O arrumador de boquinhas, chegou o arrumador de boquinhas. O conectador era isso que ele fazia, arrumava a boquinha para os outros. Aliás, para Ábalos, pelo resto da vida, vai ficar com a voz do Torrente.
Se vocês notaram, ele nunca mais vai perder isso. Bom, Fernando Simão é material de meme e ele merece muito isso. Neste momento, pelo que sabemos sobre o antavírus não é transmitido facilmente de pessoa para pessoa. É muito difícil que seja transmitido. Existem casos de transmissão de pessoa para pessoa, mas são muito raros. E ele vai protegido com 20 máscaras de proteção contra gases. Bom, e claro, se quiserem enviar o navio, já sabem para quê, contamos no início, para ocupar essa direção geral da OMS, um passo a mais para conseguir isso. Por que sempre para as Canárias? Não tem outro lugar? Sempre tudo vai para lá, para as Canárias. Abraão, que está em Tenerife, ilha onde vão receber em 3 dias esse navio cheio de vírus, tem uma mensagem para eles. Vocês souberam o que aconteceu? Um rato internado por vírus de Moncloa. Olha, eu não aguento, fico com muita pena. O rato passou por lá e disse, aqui está fedendo, e realmente entrou para dentro, disse, então isso aqui é para mim. Entrou para dentro, encontrou com Pedri, que naquele momento estava Pedri fazendo suas necessidades, que é ferrar com a Espanha, estava lá ferrando com a Espanha. E estava reunido com Ângelo, não sei, um que gosta muito das Canárias, que tudo nele é paixão pelas Canárias, e tudo que ele faz pelas Canárias é bom. E então os dois estavam reunidos, o rato ficou olhando para eles e disse, isso é familiar. Principalmente o rosto e o sorriso do Ângelo. Disse, esse vai ser meu cunhado, não tenho certeza, mas acho que é cunhado. Depois ela ouviu a conversa e o rato disse, sim, são família. Ela se apresentou aos dois, deu a patinha, eles retribuíram e o rato logo se enturmou. O rato está tão enturmado que eles mal se mexem. Fico com pena. Sempre que ela ouve falar do Pedri, vomita, pois esse vírus Moncloa é terrível, o pior que existe. Claro, Pedri e Ângelo são assintomáticos. Eles têm passado isso para toda a Espanha e acontece o que acontece. O PSOE está dizendo, então vamos ter que confinar o Pedri, que ele fique lá em Moncloa, que não se mexa e que não faça nada. Isso para o Pedri, você sabe que para ele é um sacrifício. Ele ficar em Moncloa sem fazer nada e não sair de lá é um sacrifício. Não sei o que vai acontecer, sabe? Mas o PSOE foi contundente. Eles são contundentes. Eles gostam muito da palavra contundente. Contundente, contundente. Ditadores do passado matavam pessoas de forma contundente. E o PSOE funcionava, e o PSOE também vai ser a mesma coisa, sabe? Então eles com contundência vão confinar lá o Pedri, o Ângelo e toda a Espanha, sabe? Porque o vírus Moncloa é terrível. Você acha que está tudo bem, mas de repente decide ocupar a casa de alguém e toma o imóvel. E quando você está dentro, coloca um lenço e começa a gritar Palestina livre, para que acreditem que você é uma boa pessoa. Não tem cura. O vírus Moncloa é difícil, sabe? Você se levanta e sai sem pagar. Os sintomas são terríveis. Então tenham cuidado. Estamos protegidos porque o PSOE sempre nos protege. Sempre, sabe? Agora tem um navio com pessoas pobres que estão doentes e eles disseram, como vamos levar médicos até o navio, cuidar deles e deixá-los tranquilos em alto mar até que melhorem? O que eles fizeram foi colocar o navio na praça. Trouxeram o navio, colocaram tudo, tiraram da água e colocaram na praça de forma progressista. Porque eles têm uma medida que é a medida progressista ACV, que é assusto, depois confino e depois vacino. E vale a pena para eles. Sempre funcionou, então tomam essas medidas, sabe? Mas enfim, de qualquer forma é preciso ter cuidado. Tenham cuidado. Vamos ver se por favor a rata melhora. Me refiro a que está internada. E Trump, se você vier de mãos dadas com Bukele, venha com Bukele. Venham os dois e coloquem um pouco de ordem aqui, porque eles tentam, mas não conseguem. E a população está assim, meio amedrontada, sabe? Tomem cuidado, de verdade. Se cuidem, chama-se vírus Moncloa. Cuidado com o rato, é importante considerar sua saúde. O grande Abraham Gomes, direto de Tenerife. Amigos, amanhã tem mais, espero vocês aqui na trincheira. Obrigado. Tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash,
Muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.